Olá pessoal, hoje novamente aqui eu vou fazer um formato de notícias, de reagindo a uma notícia, na real não é uma notícia, eu vou reagir a um vídeo de outro canal que é do Inteligência Limitada, do Vilela, eu acho que muita gente deve conhecer, um podcast bem conhecido aqui no Brasil. E eu tava vendo na real um outro canal reagindo, eu resolvi reagir também. Comentar, né? Não reagir. Vou fazer comentários sobre algumas coisas aqui, trazendo para o nosso mundo de tecnologia e de empreendedorismo, que né, no caso eu também empreendo, além de ser programador. Tem alguns pontos que a política no Brasil ela é totalmente incoerente. As leis do Brasil elas meio que elas se anulam em vários pontos. Aqui eu não curto muito falar de política, de assuntos mais complexos assim. Mas nesse caso eu vou falar, são dois candidatos debatendo sobre a escala 6 por 1, porque isso é algo que afeta diretamente o setor, principalmente o setor de tecnologia, que é um setor muito visado justamente por ter uma escala de trabalho bem diferenciada. Né? Então, o setor de tecnologia ele tem lá o trabalho CLT 6 por 1, 5 por 7, seja lá o que for, mas ele é muito ligado ao trabalho por hora, né? E o trabalho em outros tipos de regime que não são o CLT. E eu acho que a gente aqui na nossa área tem muito a dizer sobre como é trabalhar em outros regimes. Então por isso que eu vou dizer, porque eu sempre fui freelancer, desde quando eu entrei na área de tecnologia, eu entrei como freelancer, eu nunca busquei ser CLT, eu saí da minha CLT e nunca mais, né, que eu trabalhava num emprego padrão e eu vim para a tecnologia justamente para fugir da CLT, desse trabalho monótono de trabalhar ali no horário fixo. Só que além disso, eu quero discutir outros pontos que tem nesse debate aqui, que é do Mamãe Falei com um outro cara que eu na real nem conheço. Eu não sou muito ligado em política, eu sou muito focado em evolução social, independente de política. Eu acho que política não é o que dita a evolução de um país, a melhoria ou a piora de um país, e sim o povo. Né? Então, se a gente for parar para pensar, quem é o político que está lá hoje é uma pessoa que era do povo antes. Então, se o país só tem político ferrado, significa que o povo é ferrado porque alguém do povo subiu lá na política. Então, um político um dia já foi um cidadão comum. E o cidadão de hoje em dia, ele pode vir a ser um político. E como é o cidadão desse país? Eles têm consciência, né, de economia, de como cuidar da própria vida. Se você não cuidar da própria vida, você não vai cuidar de um país, você não vai cuidar de uma cidade, você não vai cuidar do seu estado. Isso é algo impensável, né? A conta não fecha. Se tu não consegue cuidar da tua vida, da tua família, tu não vai cuidar de uma população. É ilusão. Né? E o Brasil é cheio de ilusões. Então, por isso que eu resolvi colocar esse tema aqui envolvendo tecnologia, a nossa área, porque é uma área que tem ali né, um estereótipo, tem todo um pensamento né, fantasioso por trás de ser programador, de ser da área de tecnologia. Então eu vou ver e discutir alguns dados, né, alguns aspectos desse vídeo e muito focando também nessa questão de dados, que é uma coisa que brasileiro não sabe lidar, não sabe utilizar a seu favor. E as novas gerações estão utilizando isso, mas tem muita gente jovem ainda que não estão nem aí para dados. E dados é a coisa mais real que você pode ter na vida para você tirar conclusões. Né? E aí tem a questão, né? Tem o Mamãe Falei, todas as polêmicas que ele teve aí nos últimos anos, lá na questão da pandemia. Só que eu sou uma pessoa que eu não estou aqui defendendo ou discordando de pessoas. Então, se o Mamãe Falei, o que ele faz na vida pessoal dele, as opiniões pessoais que ele emite, pouco me importa. Assim como um outro candidato que eu nem conheço quem é, eu acho que é alguém do Sindicato dos Trabalhadores, não faço ideia, porque eu realmente eu não acompanho política. Eu acompanho os acontecimentos que muitas vezes envolvem políticos. Então eu não acompanho a política em si, porque a política
eu não consigo ver benefícios tão palpáveis da política em si, como ela é feita, né? De egos, de mostrar quem está certo e quem está errado. Inclusive, nesse debate aqui, em várias vezes são pessoas atacando as pessoas e fugindo do discurso, fugindo do debate da ideia. Eu gosto de debater ideias, independente da pessoa que esteja. Se eu gosto da pessoa ou não, não importa. Eu posso concordar com algo que uma pessoa fala, mesmo que eu odeie a pessoa, desde que a gente discuta ideias, né? Então, vamos nos ater à área das ideias. Né? Eu gosto da forma de pensar do Mamãe Falei, por ele ser, né, mais da geração mais atual. Ele trabalha com dados, e isso fica muito óbvio aqui nesse debate. E o pessoal das antigas, cara, eles não trabalham com dados, é achismo. E isso eu digo porque eu tenho vários clientes, muitos clientes, que estão cagando para dados, né? Você tem ali a Google Analytics, você tem várias ferramentas que levam dados para melhorar o teu aplicativo, o teu site, o teu projeto em si. Cara, eles não estão nem aí, eles fazem o que eles acham que tem que fazer, independente dos dados. Os dados estão mostrando, ó, as pessoas gostam de ver esse tipo de conteúdo. Ah, não, mas eu acho que o meu público quer isso. E fazem aquilo e depois vem reclamar que não está dando o retorno que deveria. Então, assim, eu trabalho e sempre trabalhei isso, é da minha essência, desde criança. Eu amo dados, eu amo estatística, eu amo saber dos números e com os números tirar as minhas conclusões. Né? Que os números mostram o que estão acontecendo. Não é o teu achismo, não é o teu olho não consegue ver tudo que você precisa para tomar grandes decisões. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Brasileiro. Cara, todo brasileiro que eu já convivi, ele não gosta de números. Ele não gosta de ter os dados ali e acreditar nos dados. Ele prefere acreditar em misticismo do que acreditar em números, né? Não é, né? Por isso que o Brasil é considerado um estado laico, que não tem nada de laico. Mas vamos lá pro vídeo. Vou dar play aqui. Caminhonete cheia de documentos lá no Ministério do Trabalho, que falou, não, tá tudo certo. Aqui, eu comecei bem adiantado na parte que eu acho interessante, que faz sentido, né? Tem mais de 2 horas de podcast, eu vou tentar fazer aqui uns 30, 40 minutos, então tá mais da metade do podcast que eu vou fazer na parte que eu acho que encaixa com a nossa parte de tecnologia, de comportamento enquanto prestador de serviço, trabalhador, seja lá o que for. Aqui ele está falando sobre a questão da liberdade, tá? Que é uma coisa que as leis do Brasil, para ajudar, né, ajudar o trabalhador, só ferram, principalmente quem está fugindo do padrão, né? Quem está buscando novas formas de trabalhar, levando, né, como modelo outros países desenvolvidos. E ele está falando aqui que ele, né, tinha um empregado que queria trabalhava em outras funções depois do horário de trabalho e que o sindicato e as leis trabalhistas não deixaram ele ter vários problemas por conta disso. Ou seja, mesmo que eu queira, a lei que me protege não deixa eu fazer o que eu quero, mesmo sendo um adulto responsável, né? Cada ter feito a denúncia. Exatamente, só que é o seguinte, isso não pode. Mas ele quer, mas não pode. Aí eu pergunto pro senhor, como é que resolve esse problema? Aí tudo tem o bom senso. Tem o certo e o bom senso. Vamos resolver. Né? Aí já começa, né? E esse senhor aqui, que é de algum sindicato que eu não faço ideia, muita gente né, trabalhador apoia, né? Tá do lado desse cara, independente do que ele diz. Mas, cara, ele não tem como um cara desse ficar à frente, né, de gerir o futuro de pessoas se ele não trabalha com dados. Achismo não leva a lugar nenhum, né? Então aqui já começa uma coisa que ele fala. Tem o bom senso e tem o que é certo. Isso não existe, cara. Estamos falando de leis, né? Se a lei, você tem que trabalhar com bom senso e com a lei, então não faz sentido. Então significa que a lei não tem bom senso? Não faz sentido. Resolver isso com bom senso. Tem o certo e o bom senso. O certo e o bom senso. Sindicato, não faz sentido. No Brasil tem muitos sindicatos. 16.900. Sindicatos combativos. 1.900 sindicato de vagabundo. Os sindicatos às vezes não tão combativos. Sim. E
acredite que tem programador que não é programador, é gente que saiu de outra área e quer trabalhar com tecnologia, porque programador é programador, cara. Programador é tipo assim, é um estilo de vida, é o cara que gosta. É diferente do emprego de programador. Não, né? Você está trabalhando de programador, muitas vezes você não é programador. É como, sei lá, um dançarino que o cara gosta de dançar e é o melhor dançarino, com uma pessoa que aprendeu a dançar e tá ali para fazer dinheiro com dança. Você vê, é nítida a diferença entre quem é e quem está. Sim, tem que ter, tem gente que está dentro dos sindicatos que tem o bom senso, tem gente que não tem. Então, se o cara foi lá, pô, conversou com o cidadão, tô trabalhando aqui. Tem gente que tem bom senso, tem gente que não tem. Se é para seguir a lei, era para seguir tudo igual. Não deveria haver diferença. Se você tem uma lei ditando que isso daqui, né, que isso daqui é um computador, como é que vai vir alguém falar, não, pelo bom senso, isso daqui talvez não seja um computador. Cara, é um computador, acabou, não tem essa de lá pra cá. Só que brasileiro é complicado. E isso é um trabalho extra que é meu, Sim. não é isso? Montei aqui o Lava Rápido, que o Arthur, que eu trabalho por que é meu patrão, me concedeu. Tô trabalhando, fora do meu horário de trabalho. Ele tinha que entender que o cara tá trabalhando fora do horário de trabalho, tá exercendo uma jornada acima Só que daquilo não que ele existe quer. ele, né? É a lei. É um negócio Então, dele. E aí? É um negócio dele. Se fosse eu, não multaria. Mas não era o senhor. Tá bom, mas... Aí o cara, se fosse eu, não multaria. Mas a lei disse pra multar, então a conta não fecha. Como é que se o povo não quer que multe, por que a lei tá dizendo que multe se a lei foi feita para beneficiar o povo? Não faz sentido, faz zero sentido. Nem todo mundo é igual. Ah, então nem todo mundo é tão bonzinho quanto o senhor. Não é questão de ter bom Nem senso. todo mundo tem tanto bom senso quanto o senhor. É justamente essa a minha dor. Então nós não podemos viver no país... Mas por isso ele não pode condenar o resto, Arthur. Se um cara, por eu errar, eu cometer um erro, você não Mas pode não é dizer erro. que todo mundo Na é verdade, errado. ele cometeu o, entre aspas, acerto, porque a lei não permitia. Exatamente o que eu acabei de falar, né? O brasileiro, ele faz a lei para ter algo para ele ficar pensando em como não fazer aquilo e não seguir aquilo. É basicamente, a lei no Brasil serve para você burlar ela. Tipo, eu vou fazer uma lei porque eu vou ter coisa nova para tentar infringir no ano que vem. É isso que eu vejo da lei do Brasil, né? Muitas leis que não fazem sentido nenhum. Que o trabalhador, que é um homem adulto, Daniel é o nome dele, parceiraço, todo mundo do bairro amava esse cara, gente boa pra caramba. Eu tinha clientes que iam pro posto só pra trocar ideia com ele, de tão gente boa que esse cara era. Esse cara ficou tão desanimado, tá, que anos depois ele falou, tô pegando condução pra trabalhar. Ele voltou pro Nordeste, engravidou uma menina de 18 anos lá. Mas o fato é o seguinte... E agora tem esse ponto aqui, que por mais que você tenha que ser coerente, por mais que você tenha que ser sensato no teu discurso, o fato do ambiente, né, que a gente cresce, até o próprio Mamãe falei que ele é o mais coerente desse debate, isso não tem dúvida, independente de se você gosta dele ou não gosta, a coerência dele é baseada em dados, e isso deveria ser todo político. Inclusive até citado o Ciro Gomes aqui, que é outro que, apesar de ser mais velho, ainda assim trabalha com dados. Então, político deveria trabalhar com dados e nada mais. Não tem misticismo, não tem emoção, não tem achismo. Deveriam ser dados, mas, né? E mesmo assim, mesmo ele com dados, tentando trabalhar com coerência e com estatísticas, ele meteu lá que o cara engravidou a menina de 18 anos sem necessidade nenhuma. Não precisava dessa informação. Mas isso é muito da essência do brasileiro, né? Tentar jogar alguma coisa para afetar o emocional da outra pessoa durante uma discussão, durante um debate de algum assunto que ela está tentando ganhar a todo custo. Mesmo que ela já esteja ganhando, como nesse caso aqui. Depois de finalizar esse podcast aqui, tu vai ver que não faz sentido, né? O velho ali, o carecão tá, tipo... Cara, ele não sabe de dados básicos que ele deveria saber. Seguinte, o fato é o seguinte. Histórias da vida. O fato é o seguinte. Como que a gente vai falar de redução de jornada de trabalho se esse país é baseado em leis de vagabundos? De pessoas que não têm experiência com a vida, que tratam o trabalhador como uma criança. Não dá autonomia do cara fazer o que ele quer. O cara não pode, ele quer trabalhar e não deixam ele, bicho. E aqui a gente começa na questão que já envolve programador. Eu, por exemplo, sempre fui freelancer.
E uma das coisas que eu sempre pensei desde o começo, e como sou autodidata também, é a questão do trabalho, né? Porque o trabalho tem um monte de regras ali que dificultam para quem é autodidata, por exemplo, conseguir uma CLT. Porque pedem muitas vezes uma faculdade que quem é da área de programação sabe que muitas vezes o cara que fez faculdade sabe bosta nenhuma, na real, na maioria das vezes não sabe o que o mercado precisa. Ele chega e fica todo perdidaço, tem que reaprender tudo que, né, e o que viu na faculdade. Inclusive, eu posso falar agora, porque eu tô fazendo faculdade de análise e desenvolvimento de sistema e eu vejo que, tipo assim, cara, 90% do conteúdo eu não uso no meu dia a dia, tá? Eu não uso e nunca usei nesses 15 anos. É conteúdo, assim, para outras áreas, mas não no meu ramo. Então não tem por que eu perder 4 anos fazendo algo que eu não vou utilizar nos meus próximos 15 anos, ou que eu vou utilizar 1%. Né? Então o Brasil tem muito disso, meter umas coisas que são obrigações que não fazem sentido com a realidade. E isso que ele está falando aqui, tipo, a lei proíbe você trabalhar mais, mesmo que você seja ali, ó, uma empresa familiar que você tá trabalhando com teus pais, você por livre e espontânea vontade queira trabalhar mais horas, você não pode, porque se alguém for lá e denunciar teus pais, eles vão se fuder porque você está trabalhando mais que deveria. Discutindo aqui uma coisa que é humana. Eu quero perguntar a uma mãe solo. Agora que começa a parte boa, tá? Sim. Que tem que levar agora o filho que da ele escola. só vai buraco abaixo. Depois tem que buscar. Sim. E que depois não tem tempo para educar o filho. Porque não tem tempo. 6 por 1 você sabe que não tem. Boa pergunta. Não tem tempo. E aí, como é que ela vai fazer? Uma pergunta pro senhor. A maior rotatividade. Por que tem essa discussão aqui também, né? Só contextualizando mais. Muitas pessoas estão falando que o Mamãe Falei é contra esse lance da renovação ali, de acabar com a escala 6 por 1. Ele explica aqui o motivo, né? E isso também, tipo, é só ler, é só ver que, beleza, a escala 6 por 1 não faz sentido, não beneficia para o trabalhador, só acaba com a vida dele. Só que a proposta que tem atualmente, ela também não vai ajudar em nada, né? Tem vários detalhes que precisam ser revistos ali, que precisam ser melhorados, porque basicamente o que muita gente fala, tipo, as pessoas vão começar a trabalhar em 2 empregos. Basicamente isso, só isso que vai acontecer. Então reduzir a escala também não é a solução, tá? Não sei se você sabe. Dentro do setor, qualquer setor de trabalho em jornada é de 6 por 1. Sim. Em qualquer setor. Sim, ninguém aguenta ficar muito tempo. Pois é. E por que você está defendendo? Eu não tô defendendo isso. Você está. Poxa, vamos lá, deputado. Você está defendendo, você está descendo um cacete já na que o senhor vai por essa linha, PEC da Érica. Então vamos por porque essa ela linha. tem só uma página. Vamos por essa linha. Uma página e 4 artigos, sei lá. Deputado, vamos por essa linha. Essa mãe solo, ela tem que pagar o IPTU dela, não é um absurdo? O valor do IPTU Agora hoje? já começa Depende, ela não paga, Ó, né? Porque já começa Ela paga a imposto perder no os leite, argumentos você totalmente, imposto porque ele não trabalha com dados. Que é coisa. Você acha Ele que a gente trabalha paga muito com pouco as imposto? coisas emocionadas que Eu ele acho que fala. alguns pagam pouco. Os ricos pagam pouco. Né, Quem na paga verdade- mais são os pobres. Exatamente. Lembrando que ele é Então, a rico, mãe tá? Ele tem solo, uma que é casa de pobre, ela paga 200 muito metros imposto. quadrados. Concordamos com isso? Sim, ela paga imposto. Então, paga o seu todo imposto. discurso emocionado, o senhor fez esse discurso quando em 2016 o senhor aumentou o seu próprio salário? Aí, ó, O que, de vereador? já perdeu o argumento. Tá, Ele já não você fez na sabe o que Assembleia falar. também, quando aumentou o Eu seu? reduzi o salário dos meus deputados, dos meus pares. Eu sou o único deputado do Brasil que pode falar isso. Eu, pela primeira vez na A história cara do velho já vai Brasil, murchando, ele já dá reduzi um... o salário Ele tá dos outros tentando deputados. buscar algo pra falar, pra Eu é o pegar... deputado mais econômico da história. Né? Aí já começa quando você entra em alguns debates, e eu sou muito de entrar em debate em rede social com, né, grupos de programadores e tal, e quando a pessoa não tinha argumento, ela atacava a pessoa. E é o que ele vai começar, o velho vai começar fazendo aqui agora, é tentar buscar atingir o emocional das pessoas para elas pararem de pensar no racional. Cara, e se você trabalha com, né, a sociedade, você tem que ser racional para escolher a melhor opção. Não é uma, né, não tem opção. Você tem que ser racional. Não é opcional isso. Deixa eu te falar um negócio. Eu até discordo da forma como a Câmara Municipal aqui em São Paulo, por exemplo, ela trata de aumento de salário de vereadores. Mas votou a favor quando De foi do seu. vereadores. Não, eu discordo assim. Eu acho assim, eu encaro o parlamento como um trabalhador. Eu não tenho outra renda.
A minha renda é Fala aquela. pra você. Eu não sou empresário. Ah, se não é empresário, aumenta o salário aí Não, e a mãe não. solo que pague. Não, para aí, deixa eu explicar para você. Vai lá, explica lá. Eu não sou empresário. Eu sou, eu sou um parlamentar, eu vivo do salário do parlamento. Do parlamento. Agora, vim com essa demagogia de ficar 8, 10 anos sem aumentar o salário. Como é que você trata os seus gastos de casa? É pelo que você ganha? Ou como é que. Aí ele já misturou as coisas pessoais. É o que eu digo do debate no Brasil. Pessoas não conseguem pensar no assunto. Ele já puxou para outra coisa. Ele estava falando lá sobre a mãe solo e já foi lá para gastos pessoais de casa para tentar puxar, né, a sardinha para ele, falar que mamãe falei gasta mais e que não sei o que. Outro ponto que ele já falou aqui: eu não sou empresário, sou só deputado. Ele acha que isso é maravilhoso. Isso é terrível. Como que você vai decidir coisas por um empresário ou por um CLT lá de base mesmo, de chão de fábrica, se você nunca foi? Não tem como vai ser tudo ilusão. Você vai achar que está fazendo a coisa certa. É que é? Ou gasta mais do que você ganha? Em casa. Por Eu exemplo, gasto menos do que eu ganho. o ideal é você gastar menos do que você ganha. Mas Só que você quando estava gastando mais do que você ganha. Mas Aí tem que não é aumentar o salário. gastando mais. Quando você tem um padrão de vida, Você percebe que a pessoa não tem coerência quando ela mesma está começando. Né? Aqui é só ladeira abaixo, tá? Ele começou a colocar, e daí ele não sabe usar os dados ao favor dele. Os dados, né, concretos que ele está colocando só vai levar ele pro buraco, cada vez mais. Eu gastava mais do que eu ganhava. Cara, eles já ganhavam 30 conto por mês. Como é que a pessoa gasta mais e quer aumentar mais o salário e vem falar, né, lá da mãe solo? Cara, não tem coerência, velho. se você tem um padrão de vida de Pode deputado, baixar o padrão de vida do não vereador. pode, você tem um padrão de vida. Tá certo. Aí você tá ali, certo. Agora tá explicado. aí você tá ali com aquele padrão de Tá vida. explicado. Ele Aquele não quer padrão de baixar o vida. padrão dele, quer como é que vai baixar se aumentar você é o dele e vereador? baixar o dos Não, outros. não é que você tem que baixar, você tem que estabelecer regra justa para aumentar, para ter o reajuste. Regra justa. Entendi. Tá, pois é, a Câmara Municipal em São Paulo acabou entendi. de aumentar o salário dos vereadores. Pois é. A última vez que aumentou, sabe quando foi? Hum. Em 2016. Que o senhor votou a favor. Sim. Votei, eu não sou demagogo, não sou mentiroso. Por que eu tenho que esconder? Todo Não, mundo nem sabe. dá pra esconder. Todo mundo sabe, Não dá pra esconder. Todo mundo sabe. É. Na época, acho que era o Milton o presidente, não era o Donato. Era o Milton. Era o Milton. Não, era o Donato. Era o Milton. O último que aumentou foi o Donato. O Milton aumentou agora. Donato? Era. 2016. Dono É Donato, verdade, é era. verdade. O Milton foi o próximo de 2017. Agora, aumentou tem razão. agora. Na época eu dizia assim, ô Milton, sabe o que é? Todo trabalhador tem o direito de ter um reajuste conforme a inflação do ano. Que inflação é perda do poder de compra, não é isso? É. Perda do poder de compra. Por que não adota, se é para aumentar o salário aqui de 4 em 4 anos, não adota já, igual faz dos funcionários, que todo ano tem um aumento de acordo com a inflação do ano. Porque isso dá um desgaste muito grande. E essa coisa de deputado e o vereador aumentar salário, pega muito mal. Pega muito E mal. não tem que pegar muito mal? Lógico que tem que pegar. Então, Mas, é o que eu tô Porque é falando. estranho, porque Eu não quero ir pro... quem Eu não aprova- quero... Eu não porque quero normalmente pro- quem aprova é difícil. Quem Quando- aprova é o próprio vereador. Então, é o próprio O vereador fato é aprova o seguinte, o- o fato é o seguinte, Hum. o fato é o seguinte, eu não quero ir pra pela emoção aqui. Se a gente for pra pela emoção, a gente vai levar o debate pra esse lado. Eu prefiro os números, eu prefiro os dados. E eu tenho uma sugestão pro senhor, pra gente acabar... Então, vai medir o que você fez com o seu salário de deputado, que eu não ouvi Não entendi, direito. não entendi. Seu salário de deputado? Não, eu diminuí, foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Mas como você diminuiu? Eu fiz pressão na pandemia, uma pressão absurda nas redes e tal. A mesa diretora brigou comigo, falou, vamos ter que reduzir, reduziu. Pode Mas precisar. só o seu ou de todos? De todo mundo. Da Assembleia? Da Assembleia, pois é, né? Inacreditável, né? Por que o salário hoje está normal? Sei lá, porque eu saí de lá, talvez? Não sei, não se quero ser você saiu. pretensioso. Mas o fato é o seguinte. Mas eu não me lembro que a Assembleia ter diminuído o salário pode durante a pandemia. pesquisar que diminuiu. Foi a única casa legislativa da história do Brasil que fez isso. Né? E é aí que entra o debate da questão dos dados e porque, já levando um gancho sobre minha carreira como desenvolvedor, eu sempre trabalhei com dados e isso fez eu filtrar muito bem os clientes. Os clientes bons que eu peguei são os clientes que trabalhavam com dados e que eu consegui mostrar que os dados eram melhor do que o achismo deles e que tiveram os projetos mais bem sucedidos.
Então, esse lance aqui de dados é uma coisa que, cara, muito brasileiro não tá nem aí. E isso você vê dentro de casa quando a pessoa tem um monte de dívida e não sabe aonde tá as dívidas. Ah, não tá sobrando dinheiro, mas onde tá indo? Não tem esse controle de dados. Por causa de pressão nossa, minha, do MBL, toda essa galera que né? Enfim, mas... Tá bom, a Câmara também diminuiu. A Câmara também eu diminuiu. acho que não, hein? Diminuiu. Daí ele fica tentando buscar algo para tirar o dele da reta, né? Diminuiu? Tudo Agora bem. que eu lembrei. Tá bom. Na pandemia. Então você não foi Tem certeza? Sim. Então, agora que eu lembrei. Tá então bom. você não foi o único artista Tá que vendo só? propôs baixar o salário. Aí. A Câmara também diminuiu. Então vamos lá. Deixa eu perguntar outra coisa pro senhor, que é o seguinte, a gente fala muito, né, que essa PEC, ela é um absurdo e que a PEC, ela não é... E aí, outro ponto aqui, ó, que você vê quando a pessoa é focada em dados e a outra pessoa é focada em achismo, pode ver que o careca lá, ele tá somente puxando coisas da cabeça dele que com certeza metade é invenção para ganhar a discussão, né? Enquanto a mamãe falei ali, o Arthur, ele tá olhando e provavelmente se você for buscar, né, em documentos oficiais, você vai encontrar esses dados, você vai conseguir verificar esses dados minuciosamente. E eu, né, nas últimas eleições eu não tenho votado, como eu disse, eu não sou apegado com política porque eu acho que política não é a solução do país, nunca foi e nunca será. A solução está no povo. Se o povo de um país é idiota, o país inteiro vai ser idiota, inclusive os políticos que vão estar lá, que políticos são os idiotas do povo que subiram lá na política. Então, você tem que passar a mudar a mentalidade do povo, a mentalidade de base para mudar um país. Não adianta você ficar mudando política enquanto o povo não mudar a mentalidade. Execuível e tal, só que a gente tem que apresentar alternativa. Eu tenho uma dúvida para perguntar pro senhor. O que o senhor acha da gente fazer como em todo mundo E aí esse contrato ponto por hora aqui, de ó, trabalho? que E a é pessoa diretamente tem a ligado à nossa flexibilidade área. de trabalhar da maneira que ela achar melhor. Tipo Uber. Tipo Uber. É que Uber é autônomo, É, mas, eu sei, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você pega inclusive onde, por exemplo, na França, né? A França é absolutamente rígida com leis trabalhistas. Inclusive na França, se não me engano, é a menor semana de trabalho que tem lá, de horas de trabalho, 35 na França, horas. 35 horas. Só que lá na 35 horas França, semanal. você não precisa trabalhar as 35 horas semanais. Você pode, por exemplo, E esse daqui é um ponto, ele está falando sobre trabalho por hora, né? Aí pegando o gancho com programação. Geralmente o programador trabalha por hora, essa é a vida de quem é freelancer, principalmente, né? Já está acostumado com esse modelo de trabalhar por hora. E que não é a realidade da pessoa comum do trabalho padrão lá até antes da internet, digamos assim. O pessoal estava acostumado a trabalhar num período fixo, com o mesmo trabalho a vida inteira. Cara, isso está mudando. Não existe mais isso de trabalhar a vida inteira no mesmo trabalho. Eu, por exemplo, eu estou aqui com programação, mas já estou migrando para entretenimento agora. Eu não aguento, né? Eu adoro programar, eu amo programar o programa, tipo, por gosto mesmo. Ganhar dinheiro de programação, assim, foi um extra. Programar para mim, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, relaxante. Só que é entediante trabalhar. Porque o trabalho ele vai te dar sempre a mesma coisa para fazer. Então, nos últimos 10 anos, eu cuido de sites e sistemas da mesma forma, porque isso não vai mudar tanta coisa, né? O que me dá esse gás ali são os meus projetos pessoais, que eu posso usar tecnologia nova, testar novos modelos de negócio. Isso que me dá gás. Agora, o trabalho, se eu fosse CLT programador, eu já tinha acabado, porque, tipo, é monótono, vai ficar repetitivo. Isso com qualquer trabalho. E as novas gerações gostam da novidade. Eu gosto da novidade. Então eu já estou buscando migrar para entretenimento. Eu já estou indo para outra área, vendo como é que eu faço para ganhar dinheiro com entretenimento, porque programação já está chato. Sempre fazendo a mesma coisa na questão do trabalho. Eu vou continuar programando para sempre, porque eu gosto de programar. Estou aqui lançando vários projetinhos novos, com várias tecnologias que eu quero usar. Mas em questão de trabalho, já está chato. Já não me cativa mais, né? Eu vou continuar programando porque ganho um bom dinheiro, né? Relativamente fácil para mim, mas eu quero ir para outras áreas. Então imagine eu não poder
fazer o que eu quero, né? Eu ter que escolher um trabalho e trabalhar nele a vida inteira. Cara, isso não existe mais. Isso é um modelo antigo e o Brasil não está se atualizando ainda. As pessoas... E aí, quando eu digo Brasil, eu não estou falando de políticos, eu não estou falando da lei, estou falando do brasileiro, né? Das pessoas. Né? Tem um monte de gente que ainda quer trabalhar no mesmo emprego e e querem manter as leis tudo como tá, CLT como tá, mas tem gente que não quer. Né? Como eu não quero ser CLT, eu não quero trabalhar dentro do escritório 8 horas por dia, mesmo que me pague 50 mil reais por mês, eu não quero isso, não é o que eu quero. Né? Não é sobre dinheiro. Eu quero a liberdade de poder fazer o que eu quero, como eu quero, no horário que eu quero, e ganhar o quanto eu quero. Né? Ninguém tem que decidir isso por mim. E isso é o ruim das leis brasileiras. Elas ditam regras rígidas para o próprio trabalhador. E daí, tipo, porque meia dúzia está querendo aquelas regras, os outros 2 milhões também têm que abaixar a cabeça para aquelas regras, porque meia dúzia está querendo. E isso é o ruim do Brasil. As leis são muito rígidas, inflexíveis. Né? Você tem que seguir uma lei mesmo que você não concorde. Cara, se está valendo, se meia dúzia de pessoas quer trabalhar 6 por 1 e 2 milhões não querem trabalhar, quer trabalhar por hora e ganhar metade do salário, cara, deveria poder. Né? O empregador, a empresa que empregou, não tem que ser punida porque eu quero trabalhar menos. Não faz sentido. Né? Como o Mamãe Falei diz aqui, né? A lei brasileira trata o ser humano como uma criança. Um adulto de 50 anos ainda é uma criança, né? Pela lei brasileira, se for olhar. Trabalhar 38, 40 e compensar na próxima. Ou o contrário, essa semana eu vou trabalhar só 20. Por que isso acontece? Porque diferente da época do Getúlio, hoje nós não temos mais uma sociedade que é baseada em produção industrial. Hoje a nossa sociedade ela é baseada em prestação de serviço. E a prestação de serviço ela não é uma coisa quadrada. Né, isso daqui é uma coisa que muita gente não entende. Né? Tá mudando as coisas. Não é tipo... você não está contratando o empregado para você. Você está contratando a prestação de um serviço. E parece que é a mesma coisa, mas não é. Né? Então, quando você muda a mentalidade para pensar no serviço, independente de quem vai executar, você consegue trabalhar por hora. Só que tem muita empresa com gente antiga, mentalidade quadrada, ainda pensando, tipo, eu preciso ter essa pessoa alocada aqui para mim. Em vez de pensar, eu preciso executar esse trabalho, independente de quem seja. É por isso que eu estou mudando, tô aí, tem uns 2, 3 anos que eu estou tentando lançar um projeto de trabalho aberto. Né? O que é trabalho aberto? É um trabalho focado na demanda. Ou seja, por exemplo, para mim aqui, na área de tecnologia, por exemplo, eu preciso configurar um servidor. Não importa quem seja, a configuração do servidor vai ser a mesma. Eu preciso instalar o Apache e deixar ele rodando ali liso no servidor. Beleza. Qualquer pessoa com conhecimento vai conseguir fazer aquilo. Então, se contratei um fulano por 1 hora, ele fez metade do serviço e não quer mais. Né? Para ele já conseguiu a grana que queria. Um empregador padrão, uma empresa padrão, vai falar, não quero trabalhar desse jeito, vou ter que contratar outra pessoa, Cara, mas isso é o futuro. Né? Então, num modelo fluido de trabalho, tipo, a demanda é instalar o servidor de Apache em 3 dias. Se tiver 10 pessoas que cada um vai fazer uma partezinha, no final vai ter o trabalho entregue, para mim tanto faz. Eu quero o serviço feito, independente de quem vai executar. Porque a forma de executar é a mesma. Então, se você contrata uma pessoa lá para trabalhar num caixa de supermercado, não importa quem seja, o trabalho vai ser feito da mesma forma. Pegou o produto, passou o produto, fez a cobrança, recebeu, pagou, deu troco. Independente. Então não tem eu preciso de fulano alocado que ele sabe o que fazer. Não. Qualquer pessoa com mínimo de cérebro vai conseguir ser caixa de mercado. Né? Então por que eu vou prender uma pessoa e ao invés de pensar, tipo, não, eu preciso executar esse trabalho. Então pode ser, tipo, que num dia passe 10 pessoas nesse caixa. Tenho todo o meu controle, todo o meu sistema de segurança e tal. Mas, tipo, 2 horas vai trabalhar a Renata, aí depois vem o José e trabalha mais 2 horas. No final do dia eu vou ter o trabalho cumprido. E é isso que as pessoas no Brasil não estão entendendo. Isso, quando eu falo, as pessoas no geral, né? Tanto empregadores quanto os empregados. As pessoas empregados ainda querem arrumar um emprego e trabalhar a vida inteira,
que não é sustentável para o futuro, principalmente com uma robótica, a tecnologia avançando com inteligência artificial. Esses trabalhos fixos e repetitivos vão ser feitos por robôs cedo ou tarde, isso é fato, não tem como voltar, é fato, trabalho repetitivo vai ser feito por robô. Acabou, você não vai ficar dentro de fábrica fazendo a mesma coisa a vida inteira. Né? Isso vai ser feito por inteligência artificial, é fato. Né? É questão de décadas ou, sei lá, alguns anos para isso acontecer. E da mesma forma os empregadores. Tem muita empresa com mentalidade quadrada achando que precisa de uma pessoa alocada. Eu já recebi proposta, né, de cliente meu querendo me alocar, querendo pagar 15 mil para eu trabalhar presencial. Eu não aceitei, obviamente, a gente fechou contrato remoto para trabalhar sob demanda por 10 mil e, no final das contas, eu trabalho no máximo 2, 3 horas por dia, que tem trabalho efetivo ali para mim ter que fazer. O resto é monitoramento, tipo, eu não preciso estar 24 horas aqui na frente do computador fazendo alguma coisa. Então, assim, não faria sentido me pagar 15 mil só para ter eu presencial. Olha a mentalidade, né, antiga. Não existe. Principalmente tecnologia. Não existe demanda para programador ficar o dia inteiro numa sala. Isso não existe. Ah, vai ter é uma fábrica de software que tem coisa para resolver todo dia. Cara, ainda assim, o cara não vai ficar programando efetivamente 8 horas por dia. Ele não vai. Metade desse tempo ele vai estar fazendo qualquer outra coisa que não seja programar. Então ele poderia estar em casa, ele poderia estar num shopping e programar 4 horas por dia. É isso que as pessoas não entendem. E com várias profissões. Então, tipo, eu não preciso trabalhar 8 horas como caixa de supermercado. Se as leis no Brasil fossem baseadas em horas de trabalho, eu poderia trabalhar 4 horas como caixa, aí depois, sei lá, eu gosto de ser segurança de boate, trabalhar mais 4 horas como segurança de boate, e se eu quiser trabalhar 12 horas por dia, eu poderia à noite, sei lá, trabalhar como Uber mais 4 horas, sem ter punição para nenhuma das partes. E assim, trabalhar em vários locais, aprender várias habilidades, né, está muito mais apto para o mercado de trabalho, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Que os brasileiros vira e mexe vão para lá, né, e sempre falam isso. Lá você trabalha por hora. Então, se você quiser ser bartender, se você quiser limpar a casa, se você quiser cortar grama, se você quiser, sei lá, babysitter, cara, você vai ser, porque tem essa liberdade de você trabalhar por hora com o que você quer, sem criar ônus para nenhuma das partes. Então, o Brasil precisa dessa reforma de mentalidade. Não é uma reforma de carga horária de trabalho. É de mentalidade. Como eu deixo as pessoas mais livres para trabalhar. Aí tem gente que fala, ah, não, mas aí o patrão vai querer que eu trabalhe mais horas. E é justamente essa mentalidade. O patrão não tem que querer. Você tem que chegar e falar, não, eu vou trabalhar isso e quero receber isso. O patrão vai ter que mudar a mentalidade, senão ele vai ficar sem empregado. É simples. Né? Se todo mundo começar a falar, não, eu só quero trabalhar isso, não tem essa, então se você não quer, vai ser demitido. Se não quer trabalhar 8 horas comigo, vai ser demitido. Ele vai ficar sem empregado. É simples. É muito simples. Não existe essa, tipo, o patrão bater o pé e falar que vai fazer isso. Se ele fizer isso, ele fica sem empregado. Né? Só que o brasileiro tem que ter essa mentalidade de eu sei o que eu quero e eu vou seguir aquilo. O que não tem, né? O pessoal ainda tem uma mentalidade tipo, vou sentar aqui minha bunda na minha cadeira por 60 anos até me aposentar. Segunda-feira, sexta-feira, das 8 às 18, não é isso. Né? Então você pega, por exemplo, um profissional de TI. Às vezes o profissional de TI, domingo à noite, ele tem que trabalhar. Tem um problema lá, ele tem que ir lá resolver. Só que é o seguinte, às vezes, terça-feira de manhã, tá... E isso daqui é um fato. Às vezes o cliente me manda mensagem às 10 horas da noite, mas ele passou o dia inteiro sem falar comigo, sem eu precisar fazer nada efetivo. Eu vou lá, levanto, faço 1, 2 horas, acabou. Aí, nossa, você tá trabalhando à noite, você não tem horário de lazer. Cara, eu passei o dia inteiro jogando Valorant e trabalhei algumas horas à noite. Pra mim, não faz sentido eu preferir trabalhar 8 horas igual eu já trabalhei. E aí, por que eu tenho lugar de fala dos dois lados? Atualmente eu sou empresário, eu tenho minha empresa, já tive funcionário, não gostei do modelo, atualmente agora eu trabalho sozinho. Mas eu entendo o lado da empresa, eu pago um monte de imposto, tá? Um monte de imposto na empresa. Tenho contador, tenho advogado, tenho um monte de coisa para pagar. Mas eu já fui, durante 4 anos, eu fui CLT.
eu trabalhava embaixo de sol, embaixo de chuva, mesmo quando não tinha trabalho para fazer, eu ficava o dia inteiro só sentado lá na empresa, eu tinha que estar lá. Eu poderia estar em casa, cara, né? Mas não, eu tinha que sair de casa embaixo de chuva, pegar trânsito, passar 2 horas em transporte público para chegar no trabalho, para não fazer nada. Por quê? Se eu faltasse, tinha punição para mim, né? Então, tipo assim, que lei é essa trabalhista que me punia por eu não ter nada para fazer e ter que estar lá? Por que tipo, eu não podia me ligar quando tivesse algo para fazer e eu ir para a empresa? Né? Eu jamais vou voltar a ser CLT, nem no ramo de tecnologia, porque eu não concordo com a forma de trabalhar. Não existe, né, alguém ditar o que eu tenho que fazer. Por isso que eu digo, CLT é uma escravidão remunerada. Eles só viram, né, as pessoas que escravizavam antes criaram essa abordagem de pagar para você continuar do mesmo jeito. Você ainda continua preso, você ainda continua tendo que seguir leis a seu favor, que não te favorecem, e recebe lá uma migalha no final. Só isso. Sendo que você poderia ganhar muito mais, né? E aí vem o lance da cultura brasileira, né? De preferir o garantido do que arriscar ali em algo mais, de o comodismo. Ah, nossa, eu vou ter que ficar procurando vários empregos me trabalhar por hora. Então tem uma preguiça de viver, né? Um comodismo ali, tipo, não, já está garantido, vou ficar nesse mesmo que pague pouco. Então tem muito da mentalidade do brasileiro para mudar. Não vai adiantar diminuir escala, né? O brasileiro vai ficar mais perdido, porque o brasileiro povão, ele está acostumado a trabalhar de segunda a sábado. Se você der um dia de liberdade, ele nem sabe o que vai fazer com aquele dia. Ele vai gastar mais dinheiro ou vai arrumar mais emprego. Só isso. É só isso que vai acontecer. Porque ele não sabe o que fazer, né? Porque se soubesse, não estava sofrendo com a CLT. Tá tudo tranquilo, o cara pode tirar uma folga. Então, a flexibilização da negociação e das horas trabalhadas, ela é urgente. Isso sim é falar sério da gente aumentar a produtividade do Brasil. Por exemplo, eu tenho um restaurante que ele bomba quinta, sexta, sábado e domingo. Isso aqui Segunda, é uma terça e coisa. quarta, ele é morto. Por que eu não posso fazer esse tipo de contratação? Você vai trabalhar na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. O cara é obrigado a ficar lá, pode, a mesmo que gente não não pode. tenha. Casa de A show gente não também. pode. Mas o problema é assim, assim, tem uma coisa, um dos pontos aí que eu até concordo com você, que hoje é o seguinte, eu falei no começo aqui da minha fala que o mundo do trabalho mudou. Eu saí da fábrica em 2009, quantos anos faz isso aí já? 2009, nós estamos em 24. E aí, essa parte que eu fiquei, deu muita vontade de rir, porque, cara, o velho não sabe fazer a conta básica. É preconceito. Você tá chamando ele de burro. Sim, é burro, cara, porque ele tá trabalhando com achismo na cabeça dele e não com dados. Isso nunca dá certo. Nunca dá certo, né? Se parecia que estava dando certo, é porque antes não tinha os dados para a gente ver que estava dando errado. Hoje em dia existem dados, a gente consegue ver nitidamente que o negócio está dando errado. Mas ele não está conseguindo fazer uma conta de quantos anos fazem de 2009 para 2024. Eu fiz em 2 segundos, no momento que ele falou, eu já sabia que era 15. O Mamãe Falei tá tentando mostrar para ele o cálculo e o velho tá falando que não é. Como que uma pessoa dessa, sem instrução, está na liderança de algo? Isso não existe, né? Isso não existe. É por isso que muita coisa no Brasil não funciona. Desde do setor privado até no setor público, não funciona. Porque os líderes são cabeça dura, burros, que não sabem lidar com números. Eles não sabem o que está acontecendo. É só achismo, é dinheiro caindo no bolso. Só isso. O dinheiro está caindo no bolso, foda-se se é verdade ou se não é. É só isso. E é isso que fode o Brasil. Não é político corrupto, né? Não é não sei o que lá. É o povo. Enquanto as pessoas não souberem lidar com dados, darem realmente valor à educação e ao conhecimento, né? Você vê nítida aqui a diferença. Um trabalha com dados e o outro está trabalhando com achismo da cabeça dele. E o outro está trazendo dados. O cara que está trazendo dados é o cara que é odiado. O cara que está com achismos e emoções e miticismos e religiões e não sei o que lá, é o cara que é adorado pelo povo. Então, o povo tem que se fuder. Né? O povo tem que se fuder porque
Os dados estão dizendo uma coisa. O seu achismo, que é fácil para você entender, tá dando tudo errado, você quer continuar nele? Por isso que eu não sinto pena de CLT. Eu não sinto pena. Quer se fuder, se fode. Você prefere uma vida trabalhando 8 horas para garantir 1.400 do que trabalhar por conta própria e conseguir 5, 10 mil porque você acha arriscado? Então se fode na CLT. 15 anos. Não mais. Mais 2024. O cara tá 15 falando... Cara, ele não sabe fazer Não, conta, mais, mano. pô, 24, De nós 2010 para 2020. 24 10 pra estamos. anos. Não, 2009 da fábrica. Então, 2009. 2010 para 2020 são 10 anos. Mais 4, que é 2024, 14. Mais um, que é o de 2010 para 2009, 15 anos. Então, mas assim. O cara esse é não um debate entendeu, que tem que velho. ser muito. É por isso que eu disse: a PEC é a oportunidade da sociedade de fazer um debate com a sociedade como um todo. Inclusive Só você que é um cara que. a sociedade debate algo que ela não entende. Não existe isso. Como que você vai debater algo que você não entende? Como que você simplesmente, parece mais legal diminuir o tempo. Cara, você tem certeza que é só diminuir que tá resolvido? Não é. É óbvio que não é. Qualquer idiota que pegar dados e analisar dados vai ver que não é só diminuir carga horária que vai resolver. Contra os vários direitos trabalhistas que existe aqui na CLT, aqui no Brasil, é um cara, por exemplo, que pode estar nesse debate. Sabe por quê? Com essas mudanças do mundo do trabalho que nós temos, e você citou várias delas aqui, precisa fazer esse debate para saber como você encaixar esse povo nesse mundo do trabalho e que tipo de direitos que eles vão ter. Possivelmente não é mais direitos iguais os que nós foram conquistados na época do Getúlio. 100%. Na época do Getúlio, Concordamos mas não 100%. pode ser assim de qualquer jeito. Como é que você pode pegar um menino food trabalhando com a moto? Aí, a motinha de 5, comprou por R$5, que se ele sofrer um acidente, ele não está coberto Sim. pela Previdência Sim, Social. eu concordo com o senhor. Se roubarem, ele não está coberto Deixa eu por perguntar uma coisa pro senhor, nada. deputado. Quantos informais nós temos no Brasil? Aí começam os Hoje? dados. Ó, o cara não sabe, mano. Contando tudo, aplicativo e tudo isso. Ó, Hoje? Hum. Cara, eu sou muito ruim de números. Mas eu te falo um negócio. Não ô, tem deputado. como um Chutando, líder. Chutando. Olha mas tem só o mais que de ele 1 milhão, fala. entendeu? Vamos lá. Ó, mais de 1 milhão. O cara não sabe o que tá falando. O gestor, o líder, o cara que toma as decisões, ele tem obrigação de saber dos números. Né? É como você falar, pegar um empresário e perguntar quanto que ele gasta com os empregados dele por mês e ele não saber. E reclamar que a empresa não está dando lucro. É óbvio que não vai dar lucro se você não sabe quanto você gasta com os seus empregados. Né? E no setor público, é a mesma coisa. Como é que o cara vai gerir, né, a prefeitura se ele não está ligado nos números? Não faz sentido. O cara falou mais de 1 milhão. E na real é muito mais do que isso. Nós temos 39% de toda a força de trabalho, 39% na informalidade. Sabe o que isso significa? Mas quanto que dá isso? Ó, aí ele vai perguntar quanto que dá esses números. Cara, ele já tinha, né? A mamãe ele já tinha falado os dados antes, que é 43 milhões, 48 que ele falou aqui, não lembro. E daí, tipo, já tinha esses dados de, vamos supor, 48 milhões. A partir do momento que alguém fala 30%, por exemplo, você tem obrigação de saber quanto é 30% de 48. Isso não é negociável, tá ligado? Não é algo que, tipo, um cargo de gestão pode, não, talvez eu saiba. Isso não existe, cara. É por isso que o Brasil vai muito mal em várias áreas. Os cargos de gestão não sabem o básico que deveria saber. Se você for lá na China, no Japão, né, nesses países de primeiro mundo, você vai na pré-escola, é capaz de uma criança de 2 anos de idade falar assim, calcular os 30% de 48 milhões em 2 segundos e responder para esse velho aqui, ainda explicar para ele dar aula. E isso é com muitos brasileiros. Não existe, né, esse amor pelo conhecimento. E ainda se pergunta por que o Brasil vai mal. Não é política, é burrice. 109%. A gente vai dar conta aqui, só temos Porque tem 42 um monte de milhões. número aqui Vamos lá, também, eu não 42, consigo ver. não, vamos lá, 42 milhões Não. de pessoas, é isso? Eu tenho um monte de número aqui, só não consigo ver. Né? E mesmo que estivesse com óculos, ele também não... Né? Para ele não importa, tanto é que ele nem tá olhando pro papel que tá na frente dele com os números. Ele tá só no achismo e a enrolação, né? O jeitinho brasileiro de enrolar
a outra pessoa. Só que isso não existe mais hoje em dia. As novas gerações, elas estão analíticas. Elas vão escutar o que você fala e vão buscar informação se aquilo é verídico ou não. Não é igual os nossos pais que aceitavam que os superiores falavam. É muito diferente hoje em dia. Se você vem me falar de algo, eu vou pesquisar para saber se você está falando a verdade. Então não funciona mais essa estratégia de levar o povo na lábia. Isso não vai funcionar mais daqui para frente. Isso aqui, ó. Achou. 43 milhões de pessoas. Onde É meu, caiu, né? dá aproximadamente 18 milhões de pessoas. 18 na milhões. comunidade. O Mamãe basicamente Falei, isso. para você ver a diferença, o Mamãe Falei fez o cálculo ali, né, por cima, o cálculo de padaria que a gente chama, de cabeça. E o velho ainda tá lá, ainda tentando arrumar argumentos para refutar algo irrefutável. Isso no Brasil, né? Isso no Brasil. Aí eu pergunto pro senhor. O que aconteceu? O óculos. Caiu. Você tava procurando óculos? Não tá aqui. Ah, não tá. caiu, não. Então vamos lá. Com esse tanto de informal, o que está acontecendo no Brasil, a meu ver? Vamos ver se o senhor concorda. As pessoas estão falando, a CLT não serve para mim. E o que ele está fazendo aqui? Análise de dados. Né? É pegar dados históricos que você tem e analisar, tentar encontrar o porquê. Ou seja, ciência. É isso que a ciência faz. Ela pega dados históricos, reais, palpáveis, verificáveis, e com isso tenta encontrar os porquês. Ou seja, ciência. Algo factual, algo que você consegue comprovar. Enquanto o velho continua ali, no achismo dele, eu acho que, não sei o que lá, que o povo não sei o que, e os dados ficam a Deus dará, como se não importasse. Que, na real, são as coisas que mais importam. Só que, vendo esse debate, garanto que um monte de pessoa do povão, pessoa leiga, que não dá valor ao conhecimento, obviamente vai ficar do lado do velho pela meia dúzia de palavras, tipo, que ele falou sobre colocar o trabalhador em primeiro lugar, ajudar o trabalhador, não sei o que lá do povo. Ainda assim que todas as falas deles vão fazer todo mundo ir pro buraco. Né? Então a pessoa não vê a atitude, ela vê só as palavras. Eu prefiro trabalhar na informalidade. Eu prefiro ser um autônomo. Eu prefiro fazer qualquer outra coisa. Porque hoje as leis quadradas da CLT, elas não deixam eu trabalhar da forma que eu quero. E essa pessoa... Que é exatamente o que eu falei. Eu resolvi deixar a CLT de lado para sempre porque não faz sentido. Qualquer CLT, inclusive em programação, se eu for pegar, vai me pagar menos do que eu ganho atualmente. Né? Então, não existe CLT no mundo que vai pagar o que eu ganho atualmente. E com a liberdade que eu tenho atualmente. Então não é só o dinheiro. A questão é, tipo, se eu quiser agora sair pro shopping, eu posso. Chegando lá, um cliente está com um problema, eu volto para casa, resolvo o problema e depois posso sair de novo. Eu não consigo isso com a CLT. A CLT me prende, a CLT me escraviza de uma forma moderna. CLT é escravidão moderna. Eu não canso de repetir isso em tudo quanto é lugar. CLT é escravidão moderna. Só isso. Só vai para informalidade. Você quer ver um outro exemplo? Muito se discutiu a PEC da empregada doméstica. Agora, essa parte aqui é hilária, cara. É hilária. Falando da empregada doméstica. Presta atenção. No governo Dilma. Não sei se o senhor lembra disso. Passou uma PEC que regulamentou o trabalho de empregada doméstica. empregada doméstica, como uma profissão Qual foi o resultado? que não Olha existia no passado. Qual foi o resultado? Tá, mas você é a favor que uma empregada doméstica trabalhe 12 horas na tua casa sem uma ter emoção. Não é emoção, é real, é real. Real. Você é a favor? Sem ter direito a nada? Qual foi o resultado da regulamentação? Você vai dizer que diminuiu o número de empregada doméstica? Elas foram Aí, você vai dizer, ele não traz os dados, igual a mamãe falei. Ele poderia falar, não, né, diminuiu. Porque se ele falar isso, ele se fode. Se ele falar isso, ele tá validando que a ideia dele tá errada. Né? Então, mesmo que ele quisesse trazer os dados, ele só estaria dando tiro no pé. pra Não. informalidade. Exatamente. Eu já sabia que você ia esse negócio de número aí chato, né? É chato. Não, aqui ele dá uma zoada com careca, velho. Né? Esse negócio de número aí é chato. Eu já fiz muito isso com cliente. Já fiz muito isso com colega, com primo. Porque as pessoas querem resultados. Né? Muitas pessoas querem o resultado que eu tenho sem fazer o que eu faço. E daí, quando eu falo que eu trabalho com números, que eu trabalho com dados, que eu trabalho com ciência, com verdade, as pessoas acham chato. E o cara, nossa, eu gostei muito dessa parte. Né? Se os números são chatos, né? Cara, e o velho ainda responde, é mesmo.
como se fosse normal, como se fosse a coisa correta a dizer. Ele não tá vendo que ele tá dando o atestado de burrice dele. É chato, né, meu? Esse negócio de número nada a ver, chato, meu. né? Chato. Pô, a gente podia É chato. só passar uma conversa nas pessoas e beleza. Você vai dizer a coitada da empregada doméstica que vai trabalhar na casa do Arthur. Pois é. 12 horas de trabalho, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito a aposentadoria. E tá correto, Seu Arthur? Prudinha, Tá correto quantos isso? metros quadrados tem o seu apartamento em Agora, Brasília? olha, Não, eu tô num flat. No tô no flat. flat. Aqui em São Paulo, o senhor mora numa casa de quantos metros quadrados? A minha casa deve dar mais de 200 metros quadrados. 200? Mais de O meu 200 apartamento metros. tem 60. Não é a minha empregada que tem muito trabalho aqui. É a do senhor. Mas Mas eu não tenho empregada. aí que entra. Eu não tenho empregada. Você vê como a incoerência e a burrice do brasileiro, e independente do nível social dele, esse velho aqui, ele é rico, ele tem uma casa de 200, mais de 200 metros quadrados, ele é rico, mas ele fala da mesma forma que um cara de classe baixa numa comunidade, muitos falam. Né? Porque o cara que está na comunidade e consegue sair é o cara que pensa igual a mamãe falei. É o cara que pensa totalmente diferente desse velho aqui. É o cara que trabalha com dados, que trabalha com números. Quem sai da periferia, quem sai lá da roça do fim do mundo, igual eu saí, são as pessoas que trabalham com dados. Não são as pessoas que trabalham com emoção e achismo. o senhor limpa tudo sozinho. Eu não tenho. Quem que limpa a casa do senhor? Não, eu tenho. Quem que limpa a casa do senhor? Na verdade, eu tenho uma mulher lá que é diarista. Uma mulher lá que é diarista. O que é diarista? É o que as pessoas chamam de precarização do trabalho da doméstica, assim como chamam o Uber de precarização do trabalho. É a pessoa que, tipo, como ninguém mais quis contratar como empregada doméstica, porque as leis fuderam todo mundo, tinha que pagar um monte de imposto e um monte de não sei o que lá, ninguém mais contrata empregada doméstica fixa. Só muito rico para conseguir contratar. Então, um monte de gente que antes era empregada doméstica, mesmo informal, tinha ali seu salário mensal, não tinha os benefícios do governo. Benefícios do governo, tá? Entre muitas aspas. Mas tinha o seu salário fixo. Acabaram perdendo. Porque se alguém denunciasse, o patrão delas ia se fuder. O patrão dispensou e virou diarista. Diarista é a precarização do trabalho da empregada doméstica, que antes era fixo e agora não pode mais ser fixo. E agora tem que trabalhar em várias casas diferentes para poder ganhar o que ganha. A meu ver, não é uma precarização, tá? Eu estou usando precarização porque é como as pessoas falam, mas eu acho diarista muito melhor do que empregada doméstica, porque você pode trabalhar onde você quiser. Ah, fulano me trata mal. Se você for empregada doméstica CLT, tu vai ter que aturar, tu vai ter vários problemas. Por quê? Você está trabalhando fixo. Sendo diarista, a patroa me tratou mal. Nunca mais você volta na casa dela. Simples e rápido. Por isso que eu acho o trabalho por hora muito mais eficaz. O trabalho sob demanda. Você não gostou do trabalho? É rápido. Você dispensa e arruma outra. Né? Tem uma demanda enorme de diarista. Então você tem essa flexibilidade. Ah, não quero trabalhar essa semana. Eu não vou trabalhar. Né? Você dá esse direito para o trabalhador decidir quando ele quer trabalhar ou não. Diferente do CLT. A empregada doméstica, ela vai ter que ir. Mesmo que não tenha nada para fazer na casa, ela vai ter que ir. Porque ela precisa cumprir o horário que a CLT que defende ela estipulou para ela, né? Então ela tem que ir, mesmo não querendo ou não podendo muitas vezes. Vai 2 vezes só por Como é que semana. é? Como é que é? Peraí, repete pra mim. O senhor tem uma diarista? Esse cara é muito O senhor assinou a engraçado, carteira dela? Não, porque Então ela o não- senhor está contribuindo com a Não, não, informalidade. não, O senhor está O contribuindo cara com a informalidade. acabou. Senhor, pelo O cara acabou de falar, né, da precariedade de não assinarem a carteira da empregada doméstica, mas ele mesmo não assina. Você vê o tamanho da incoerência, por que as coisas não funcionam no Brasil? Porque é incoerente. A própria pessoa que defende a tal lei X não segue a lei X, porque ele sabe que não funciona. Ele sabe que ele vai se fuder se ela quiser sair, pedir demissão, ele vai ter que pagar um monte de coisa. Se ela se machucar no trabalho, ele vai ser responsável por um monte de encargos. Então, ele mesmo que defende, né, colocar ali a empregada doméstica na CLT, ele não vai fazer, porque ele sabe que ele vai se fuder muito se qualquer coisinha acontecer. Então, isso é uma lei que não ajuda em nada.
Pelo amor de Deus. Não, senhor. Deputado, o senhor é um deputado, o senhor ganha mais de 30 mil reais por mês, o senhor tem que saber o que é informalidade. Eu sei que é Você formalidade. pagar diarista para limpar uma casa de 200 metros quadrados é exatamente o diagnóstico do problema que eu estou te trazendo Eu tô aqui. te falando, eu não tô admitindo, não tô ignorando você a questão da informalidade. Você Não tô quis ignorando em ignorar pra momento algum. Tô ignorando em momento algum. Só tô te dizendo Cara, eu não que não sabe é nem correto falar a empregada direito. doméstica trabalhar de segunda a sexta na casa de um cidadão, 12 horas ou sei lá quantas horas, e não ter direito nenhum. A O diarista. senhor dá 13º para sua diarista? Dou. Dá? O senhor dá FGTS para sua diarista? Porque ela é diarista. E ela, assim, aliás, Ai, você deputado. falou. Olha, eu vou te você falar, o falou. senhor é um senhor muito gente boa, mas infelizmente eu não quero ser grosseiro, eu não quero ser babaca. Eu acho que a razão do Brasil ser esta bosta é esse tipo de pensamento, com todo respeito. Né? Eu não quero. E é uma coisa que eu concordo plenamente, e isso não é de agora, não é por influência de gentis. Cara, eu sou um pensador nato desde criança, né? E eu sempre olhei para as pessoas, adultos, pensantes, e via que as coisas não faziam sentido, cara, né? E o que acontece? Muita gente vai ver esse podcast aqui do Vilela, do Inteligência Limitada, e ainda vai ficar do lado do careca. Mesmo ele sendo totalmente coerente e falando que faz tudo que ele acha errado. Né? Ele está admitindo durante o podcast inteiro, ele admitiu que ele faz de errado, tudo que ele acha que é errado ele faz, no final das contas. Todas as leis que ele defende ele não cumpre, né? Ele não consegue cumprir porque não faz sentido, e ainda assim ele defende, porque ele está ganhando dinheiro para isso. No final das contas, ele está ganhando dinheiro para isso. E as pessoas vão ficar do lado contra o Mamãe Falei, aí vão usar argumento, o cara lá da Ucrânia que falava, um monte de colega meu falaria aquilo. Um monte de gente que eu conheço aí da High Society, né, da alta sociedade, falaria isso. É só hipocrisia, então é uma cortina de fumaça para poder encobrir outras coisas, então usa ele como uma cortina de fumaça, mas, cara, 99% dos meus colegas de escola falariam exatamente isso que ele falou. Então, assim, eu não me espantei quando ele falou aquilo, porque eu conheço muita gente que é bem pior e faria muito pior do que aquilo que ele falou lá sobre as mulheres da Ucrânia. Então, assim, é só falso moralismo do Brasil como um todo aí, né? Que um monte de gente ficou contra, mas um monte de gente falou pior ou faria pior, tá? Então, e muita gente vai odiar ele porque não consegue nem entender o que ele está falando. Quando você começa a lidar com assuntos complexos, dados e tal, o povão, que é 90% do Brasil, vai sair correndo porque nem entende o que o cara está falando, não consegue parar para raciocinar, né? E esse povão que vai virar político e depois vai foder o Brasil. Eu acho que para ser político tinha que ter teste de QI, né? QI com menos de 130 de QI não poderia exercer cargo público, exercer cargo de liderança, exercer cargo aí no governo, porque não tem como um cara desse, cara, tá num sindicato, ser líder, ser governador, ser prefeito. O cara não tem o mínimo de QI, cara. Quero ser deselegante com o senhor, mas esse pensamento que apela à emoção, que quer apontar você é empresário, você tem uma empregada que você não paga ela, sendo que... Aí os caras, um empregado malvadão que tá ganhando milhões e tá sonegando imposto, que não sei o quê, é o mesmo cara que vai roubar celular na rua de trabalhador que tá indo todo dia trabalhar. É o mesmo cara que fica tentando aplicar golpe nos outros por aí, tentando baixar o preço das coisas, né? Tentando negociar o menor valor. É o mesmo cara. Uma casa de 200 metros, você acabou de assumir que você tem uma diarista, e aí eu trago números, esse negócio de número é puta coisa chata. Isso é a razão do problema do Brasil. É por isso que nós nunca vamos ter, sabe o quê? O fim da escala 6x1. Porque enquanto o senhor faz o discurso emocionado, você aumentou o seu próprio salário. Enquanto o senhor aponta o dedo pra mim, pra falar de uma suposta empregada doméstica que eu nem tenho, porque o meu apartamento de 60 metros quadrados, eu contrato uma diarista uma vez a cada 2 meses. Eu sei que num debate como esse, eu falei pro senhor da sua casa, o senhor entregou que você tem uma diarista lá que vai 2 vezes por semana, pô. Sim, cara. E daí eu vou parar por aqui porque eu acho que é a melhor parte. Eu gostei muito dessa parte. Porque você vê a questão, o brasileiro ele não consegue ser coerente. E eu posso falar do brasileiro porque eu convivo com o brasileiro, eu sou brasileiro, e isso é desde a minha infância. Então eu tenho aí 37 anos
olhando para pessoas incoerentes reclamando dos problemas que elas mesmas criam. Então, as leis no Brasil são basicamente problemas criados para a gente poder reclamar no futuro. Eu não consigo ver outra alternativa a não ser essa para as leis no Brasil. Você cria uma lei trabalhista, ou seja lá, qualquer lei, simplesmente para você ter, né, o que fazer para tentar descumprir ela. Ah, não, a lei é para ajudar o povo não sei o que lá. Não. Você só vai arrumar mais uma coisa para o povo conseguir arrumar formas de burlar, né? Ah, lei de trânsito, não pode andar sem capacete. Cara, desde que eu mudei pro Rio, toda hora eu vejo alguém andando sem capacete. Por quê? O lance de ter locais perigosos no Rio, você está de capacete, você está em risco. É mais arriscado você estar de capacete do que estar sem capacete aqui no Rio. Então, a lei que te obriga a usar capacete te coloca em risco e depois te pune por você estar tentando sair desse risco que ela mesma te colocou. E você não tem a opção de querer, né? Eu acho que lei, ela deveria ser flexível ao ponto de escutar e dar a flexibilidade do povo decidir individualmente, né? Sei lá, assina agora, a partir de hoje, eu tenho aqui as leis da CLT, mas eu não quero seguir as leis da CLT, eu quero trabalhar do meu jeito, sem criar nenhum problema para o meu empregador. Eu ir lá num cartório, na delegacia, sei lá onde for, né? Um advogado, e assinar um termo que, tipo, ó, eu não quero seguir essas leis da CLT. Inclusive, estou abrindo mão do meu FGTS, seguro saúde, tudo mais lá que tem do CLT, que eu nem sei, porque eu não me preocupo, nunca me preocupei com isso. Então, tipo, eu quero trabalhar do meu jeito, independente dessas leis. Tinha que ter isso no país. Eu quero abrir mão dessas leis, porque eu descobri um jeito melhor de viver que dá mais resultado para mim. Então, quando um país não tem essa flexibilidade individual, é uma escravidão. É como eu disse, CLT para mim é uma escravidão remunerada. É algo que te convenceram que vai ser melhor você trabalhar naquilo dali, do jeito que sei lá quem, né, achou que é melhor, porque aquilo vai te dar aquilo é o melhor para sua vida. Você não tem que pensar, deixa que a gente pensa, deixa que eu sei o que é melhor para você. Então faz isso daqui que eu estou falando, faz isso que eu estou mandando, e você não tem, né, a chance de opinar. Você só tem que seguir porque eu sei o que é melhor para você. Cara, é furada, não tem como um país dar certo desse jeito, isso não existe, né? Enquanto as leis não forem realistas, o país vai ser uma merda. E quantas pessoas não criarem consciência, e aí você vê a diferença de países desenvolvidos, as pessoas têm uma consciência diferente da vida, de como é viver, de quem é responsável pela vida, né? Não é que, né, Estados Unidos, o pessoal fala lá sobre saúde nos Estados Unidos, que você tem que bancar a saúde e é caro. Então as pessoas criam consciência, né? Não é tipo, não, vou ficar aqui acomodado que o governo vai me dar alguma coisa. Cara, o governo sobrevive na base da tua escravidão, né? Ele sobrevive na base dos teus impostos, não é o governo que está te dando. É você mesmo que está pagando imposto e deveria ter aquele benefício que na real não tem, muitas vezes. Então você vai trabalhar, sei lá, 65 anos, que está para aposentar. Cara, quando você precisar desse benefício, você não vai ter ele plenamente. Você não vai ter, tá? Então, eu só queria trazer isso para nossa área aqui de tecnologia, que é uma área que a gente já está acostumado com isso de trabalhar por hora. A gente já está acostumado com essa liberdade. E eu vi muita gente, principalmente na pandemia, e gente que está migrando de área, vindo dos trabalhos convencionais para a programação, trazendo essa mentalidade da CLT antiga para a programação e está acabando com o mercado. Né? Porque o pessoal quer, não, você é programador front-end, você sentar aqui durante 65 anos, 65 não, vai dar, sei lá, se começar nos 20, vão colocar 45 anos, eu quero trabalhar como front-end para sempre. Cara, tu tá acabando com a área de programação, né? Eu quero os meus direitos trabalhistas como programador. Só veio acabar com a programação, né? Só veio acabar. Por quê? Programação era legal justamente por essa liberdade, por não ter essas regras para nenhuma das partes. Era um acordo entre eu e o empregador. Se você é burro o suficiente para não saber como negociar, não tem que ser um problema da sociedade.
né? Por conta de meia dúzia que não sabem negociar, que não sabem fechar contrato, fodem milhões, né? Então, assim, por conta de medos de acomodados, um monte de gente tem que seguir regras que nem queriam, né? Se eu for trabalhar CLT, eu tenho que seguir um monte de regra que eu não concordo, né? Hora extra, só pode X hora extra. Se eu quiser fazer 10 horas extra, deveria ser problema meu, não de alguém que nem me conhece, que inventou que eu não posso trabalhar 10 horas. Eu posso se eu quiser. Da mesma forma, se eu não quiser fazer hora extra, eu tenho que ter a possibilidade de não fazer, né? Então, essa é a questão. O brasileiro é tratado como uma criancinha de colo que não sabe tomar decisões. Um brasileiro adulto é tratado como uma criancinha de 2 anos de idade que não sabe discernir o que é bom e o que é ruim para ele, né? Então, enquanto a sociedade não melhorar, o Brasil não vai melhorar. É por isso que eu sempre estou buscando alternativas, porque eu sei que a área de programação está sendo afetada muito por conta de pessoas com mentalidade padrão que estão vindo, como eu sempre digo, o cara que era caixa de supermercado agora virou programador, ele acha que ele vai trabalhar do mesmo jeito, ele quer trabalhar do mesmo jeito. Quando era caixa de mercado, ele vai sentar ali, vai fazer a mesma coisa durante 8 horas por dia, durante 40 anos da sua vida e acabou, e no final ele quer receber a aposentadoria. Só isso que ele quer, né? Ele não quer a programação, ele não quer a inovação, ele só quer um emprego, né? E isso acaba com qualquer área. Então, eu gostei muito desse vídeo. Como eu disse, não sou ligado à política, não foi pelo lado político que eu fiz essa análise aqui, mas é por essa questão do trabalho, né, de como está mudando as coisas. Trabalho por hora seria o ideal, né, mas eu não acredito que simplesmente implementar o trabalho por hora aqui no Brasil, nesse momento, vai resolver muita coisa, porque, como eu disse, é uma mentalidade do povo, né? É o povo que não sabe como gerir a própria vida. Então, muitas vezes, né, ter as regras da CLT pode ser até melhor, mas o melhor cenário do mundo que existe é trabalho por hora. Você vai ter toda a liberdade, vai dar toda a liberdade tanto para o empregador quanto para o empregado, e vai criar pessoas que pensam, pessoas que tomam decisões por si só, né? Que o brasileiro, infelizmente, não está acostumado. O brasileiro não sabe tomar as decisões por ele mesmo. É sempre alguém superior que fala, você tem que fazer isso porque isso daqui é bom. A pessoa vai lá, abaixa a cabeça e faz, né? Então, é uma coisa cultural do Brasil e que está mudando nas novas gerações, mas ainda tem muitas pessoas jovens que preferem que alguém tome a decisão por elas, né? Então, deixa teu comentário, deixa teu like, se você concorda com esse lance da 6x1, se você concorda com essa questão de precarização do trabalho, se você acha que Uber, se você acha que entregador de iFood é precarização ou os caras estão no caminho certo. Se eu fosse deixar de ser programador e soubesse dirigir, eu viraria Uber, tranquilamente, né? Eu vejo que muita gente está ganhando muito mais que programador CLT, então eu jamais seria um programador CLT, eu preferiria virar Uber do que ser um programador CLT e ganhar uma mixaria. Então deixa aí teu comentário, deixa teu like, compartilha o vídeo se você gostou e vamos nessa, trabalhar por hora que é a melhor alternativa.